Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. E hoje a gente vai ter uma aula extra para a disciplina que é um resumo sobre os efeitos térmicos em reatores. Aqui a gente vai resumir as características de cálculo e as principais variações operacionais que a gente tem nesse tipo de operação em reatores não isotérmicos. A primeira coisa que a gente vai considerar a nossa reação, eu vou considerar aqui uma reação muito simples do tipo A forma B. Essa reação vai estar sendo conduzida em um reator do tipo tubular, um reator PFR, e essa reação tem comportamento exotérmico, ou seja, ela libera calor ao acontecer. A forma de troca de calor no nosso reator, a gente vai considerar que ela segue um perfil adiabático, ou seja, toda variação de calor liberada pela nossa reação será responsável por um aumento de temperatura no reator. Então vamos ver primeiro aqui os efeitos que essa variação da temperatura tem sobre o comportamento do nosso sistema reacional. O primeiro efeito que a gente tem, óbvio, é o incremento da temperatura do nosso reator, ali representada nessa figura como uma função do volume do reator, ou seja, à medida que andamos no nosso reator tubular, a gente tem um aumento da temperatura do nosso sistema reacional. Esse aumento de temperatura é responsável por ocasionar um aumento no valor da constante cinética do nosso sistema. Então a constante cinética K se eleva também ao longo do volume do reator como uma resposta direta aí do aumento da temperatura de operação. Esse aumento da constante cinética claramente é responsável por acelerar o processo de reação química, ou seja, a nossa reação se acelera devido ao aumento da constante cinética. E essa aceleração aí da reação, esse aumento da velocidade de reação, tem como resposta um incremento nos valores de conversão X, ou seja, a conversão do nosso sistema ela também vai sofrer um aumento devido ao aumento da temperatura. Ela se modifica, né, se a gente for comparar esse valor em relação à operação isotérmica. Com isso, a gente tem em mente o que é que acontece e vamos passar então as etapas de resolução do nosso problema. O que é que a gente precisa fazer para solucionar o nosso problema? O primeiro passo, vamos desenvolver a equação do balanço molar. Para um reator batelar ou para um reator tubular, o que a gente tem aqui, o dxdV, é igual a menos RA dividido por FA0. Essa é a nossa equação aí do balanço molar de forma muito direta. Temos a lei de velocidade, que é um menos RA igual a KCA para a reação do tipo A forma B que a gente está considerando. E a gente tem que a constante cinética ela vai ter uma dependência com a temperatura. Assumindo que a dependência é por uma relação do tipo relação de Arrhenius, a gente vai ter que K é igual a K1 exponencial de E dividido por R, onde é a energia de ativação, que multiplica 1 sobre T1 menos 1 sobre T. Então aqui a gente tem a correlação da constante cinética com a temperatura para o nosso sistema. Outra relação que a gente precisa é da estequiometria da reação. Essa é a terceira relação que a gente precisa, que se a gente assumir aí o sistema como possuindo densidade constante, a gente vai ter que CA é igual a CA0, que multiplica 1 menos a conversão. Com isso a gente consegue combinar, né, essas equações. Esse é o nosso quarto passo. Eu vou combinar as equações ali, tanto do termo cinético como a equação do balanço de massa, de forma que a gente vai chegar a menos RA igual a K1 exponencial de A dividido por R, que multiplica 1 sobre T1, menos 1 dividido por T, que multiplica ali a concentração inicial, CA0, que multiplica 1 menos a conversão de A. Com isso, a gente consegue chegar finalmente na equação do balanço de massa e sua forma completa para esse nosso sistema, que vai ser dxdV igual a K1 exponencial aí de E dividido por R, que multiplica 1 sobre T1, menos 1 sobre T, tudo isso aí multiplicado por CA0, que multiplica 1 menos a conversão. Então, ou 1 menos XA dividido pela vazão volumétrica ali também, que é uma outra correlação aí bastante útil, bastante utilizada. Com base nisso, temos aí todo o equacionamento necessário e essa é a primeira equação diferencial para a resolução do nosso problema. Lembrando que, para reatores aí do tipo PFR, a gente precisa resolver simultaneamente o balanço de massa e o balanço de energia para o nosso sistema. Então, esse é o nosso quinto passo aí, né? O último passo que a gente vai tomar, que para o caso apresentado dentro do nosso sistema aí, com a reação simples, com o comportamento adiabático aí da transferência de calor no nosso reator, o balanço de energia ele pode ser simplificado de forma direta para uma relação aí de temperatura, como função da temperatura inicial e da conversão. Então a gente vai ter que T vai ser igual a T0 mais menos ΔH de reação vezes a conversão dividido pelo Cp de A. Lembrando que para esse tipo de problema a gente pode resolver essa equação com duas equações diferenciais, né? Uma para o balanço de massa e uma para o balanço de energia. O importante é que a gente tenha alguma correlação ali, alguma equação que traga uma correlação da temperatura
com a conversão para que a gente consiga solucionar o problema. Isso pode ser feito em alguns casos simplificados, como estamos fazendo aqui, com uma relação desse gênero, a equação algébrica, e correlacionando temperatura e conversão, ou então resolvermos aquela equação básica da variação da temperatura com a conversão do nosso sistema, né, com uma equação diferencial adicional que a gente resolve com o auxílio de algum software. Então, pessoal, era esse o resumo, só para vocês terem em mente os espaços de resolução que a gente tem nesse tipo de problema. Espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar aí. A gente se encontra, então, na próxima unidade da nossa disciplina. Até lá!